Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje é domingo, 1º de junho, mês novo. Vamos à mensagem, que é de uma certa forma, continuação do que Mestre Jesus, não só na hipnose, mas em algumas mensagens que eu vim recebendo ao longo do tempo, quando ele aborda, né, ah, sobre a tristeza, o vazio, esse vazio que muitas pessoas mencionam, né, uma tristeza, um vazio, uma saudade de não sei de onde, não sei do que, nada me preenche. Ele fez uma observação de uma forma coletiva, né, que este vazio é a falta de ligação com ele ou com os seres de luz, porque nós nos desconectamos. Então, quando a gente pensa sobre isso, a gente compreende o quê, né? Que muitas vezes, por causa da tristeza, do vazio, e aí alguns já falam assim: eu tô com depressão. E às vezes não é depressão, às vezes porque existe a depressão orgânica, essa falta de hormônios, né, químico no cérebro que causa uma depressão e precisa de acompanhamento psiquiátrico para que o medicamento reponha a quantidade. eh, né, de hormônios ali, para funcionamento do cérebro. Tirando isso, a tristeza faz parte. Muitas vezes a tristeza até é uma coisa positiva se você faz uma coisa amorosa com você de: "Puxa vida, por que que eu estou triste? O que será que eu preciso aprender com essa tristeza? Ou qual a mensagem que preciso receber para mim?" Eh, Deixa eu me reconectar com as minhas práticas individuais, a oração, a meditação, essa conexão que é muito importante. O tempo todo? Não, mas pelo menos uma vez por dia, comecem o dia reconectando ao alto, para que o alto, para que a fonte criadora, para que os mestres de luz possam te mostrar os melhores caminhos, as melhores alternativas. Às vezes, o que você precisa é escutar uma boa música que te eleva a frequência. Às vezes, o que você precisa é dar um passeio. Às vezes, o que você precisa é comer, mas não exageradamente, né? Às vezes, o que você precisa é falar com aqueles seus amigos. Porque você só trabalha, só vê responsabilidade, responsabilidade. Nunca mais foi encontrar com as pessoas queridas, às vezes os primos, às vezes os tios, às vezes alguém da família, às vezes uma pessoa, né? Conversar com. Tô falando para ficar falando com estranho, não é isso, mas é porque hoje em dia está meio perigoso ficar conversando com qualquer um na rua, né? Mas às vezes um vizinho, alguém que mora no prédio, cordialmente. Trocar sorrisos, falar, compreender, ver, aprender, ensinar, preencher os vazios, né? Muitas vezes, como eu falo muito dos multidimensionais, né? Muitas vezes nós estamos aqui embaixo com saudade das nossas famílias estelares. Porém, se nós estamos aqui, nós devemos viver aqui, cumprir o que nós devemos fazer como fractais de alma, de uma alma muito maior, para que a gente possa voltar a se integrar ao todo, né? E nessa hora precisa o quê? De preferência, ter muita paciência com você mesmo, compreensão, você ser o seu melhor amigo, seja a sua melhor amiga, tratar você com o devido respeito, não permitir que as pessoas façam maldades com você. Não é que você vai ficar revidando, mas não, não permita esse tipo de pessoa ao seu redor, porque são ligadas a trevosos. São pessoas que querem puxar você para baixo, querem te difamar, querem te prejudicar, querem zombar de você. Não deixem.
Não precisa brigar. Não. É só você se colocar na posição respeitosa, honrar a sua existência e tranquilamente fecha, se afasta um pouco, né? Tome atitudes que façam você se sentir assim, puxa vida, olha que legal, agora estou orgulhosa de mim. Não é revide, não é isso, mas às vezes a vida exige que nós tomemos algumas atitudes que os outros não vão entender, mas você está entendendo. E se alguém que realmente te respeita e gosta de você achou estranho, ela pode te procurar. E você pode ter a oportunidade de explicar ou não, porque você não precisa dar satisfações, né? O que acontece, eu tenho presenciado algumas situações na minha vida em que muitas vezes eu fico quieta, eu me afasto, eu fico quieta, eu não vou falar dos outros, mas às vezes alguém está te atacando e aí você precisa tomar uma atitude, não de contra-atacar, não, não, mas de se posicionar e se dar o devido respeito. Então você cuida de você. E se você tiver que sair de grupo, saia. Se tiver que sair de um curso, saia. Se tiver que sair para que sair da onde você mora, se não tiver outra alternativa, com bom senso, com lucidez, com calma, talvez você precise começar a formar uma estratégia para que você tenha condições de sair, não assim, correndo e de qualquer jeito, se prejudicando, preparando um novo espaço, um novo trabalho, uma nova forma, mas desde que você honre a sua própria existência. Eu ouvi, agora usei uma expressão que eu ouvi do mestre Elmória, do Raio 1, honre, Márcia, honre o seu coração. Aquilo é profundo, né? Foi profundo, me marcou. Foi em julho de 2024, aonde eu comecei, então, eu tomei várias decisões, saí dos grupos, saí das coisas e falei, eu vou honrar o meu coração, porque não está bom para mim assim, né? E eu vou começar uma nova fase, eu vou entrar de cabeça na minha missão, e aqui estou. Então, é aquela coisa assim, muitas vezes você tem que ter atitude e tem que ter coragem, né? Precisa ter coragem para, às vezes, você sair de um emprego que estão te pisando, te tratando que nem um escravo, para você ir procurar um outro trabalho, ou você ser o seu próprio trabalho em missão e coerência com seus valores, com sua nova forma de enxergar. Então, nessa hora, toda a tristeza vai embora, porque você passa a ter alegria de você ser você, de você fazer o que você está fazendo, mesmo com dificuldade. A dificuldade fortalece, amadurece, para de fazer você querer se esconder atrás dos outros, achando que os outros têm que te sustentar. Não, não. Nós temos a capacidade de trabalhar e vamos trabalhar. Vamos produzir, sejamos a nossa própria empresa, pequenininha, média, grande, sejamos os empresários da luz, sejamos os pioneiros da nova terra, sejamos os malucos que acreditam em disco voador e fica feliz porque está construindo algo com o pé no chão, trabalhando, produzindo, tendo, usando aquela expressão, né? Emanando a prosperidade. Mas a prosperidade, ó, é aqui dentro, não é o dinheiro, hein? Uh-uh. O dinheiro é consequência da alegria. E você faz as coisas com tanta alegria que os clientes, alunos, depende qual é a sua atividade, vão chegando.
Eles olham a sua produção, eles falam: olha, deve ser, eu quero ter, eu quero fazer, eu gostaria de encontrar, queria conhecer, né? Então, se você, por exemplo, faz grupos para fazer excursões a locais sagrados, não fica achando, ai, que difícil, porque tudo tá caro. Não, emane alegria, transmita o que está acontecendo de bom, porque naturalmente as pessoas vão te procurar, vão, olha, eu quero fazer aquela viagem, eu sempre quis fazer essa viagem. Puxa, você pode me levar lá? E você, de repente, é um guia turístico desses locais sagrados. Me avisa que eu também talvez queira ir, né? Eu não faço isso, tá, gente? Eu estou dando vários exemplos aqui, porque a tristeza, o vazio, a falta de si, a saudade de algum lugar, de alguma pessoa, é de você mesmo. Preencha-se com você mesmo. Ó, alinhado ao alto, a Jesus, ao Buda, à fonte criadora, à Mãe Maria, que eu tanto, né, tenho que agradecer. Ah, mas é gratidão, não é servidão, é gratidão. Então eu vou honrar esta confiança, eu vou honrar esta presença divina que eu sinto cada vez que eu me conecto, eu vou honrar sendo eu e tentando fazer o melhor, mesmo que eu erre. Não tem problema, eu erro, depois eu conserto. Vai ser assim. A vida é eterna e eu vou ter que me aguentar, ó, é pela eternidade. E o que que eu posso fazer por mim perante a eternidade? Cuidar de mim, me preencher de mim, resgatar os meus pedacinhos que a gente fica falando de fractal, que ficaram lá entristecidos e reverberando até hoje, né? Então, é uma busca amorosa, é uma construção amorosa de atitude e coragem que os nossos mestres de luz tanto nos orientam. Então, pessoal, bom domingo. Preencham-se de vocês de alegria, celebrem a vida, como disse Jesus. Vamos deixar as culpas de lado, as raivas, os medos, sabe? Coragem. A vida requer coragem. Vamos juntos. Tchau, pessoal. Bom domingo. Até.